Hoje, 70% do meu capital ele está direcionado para as altcoins. E não, eu não tenho foco nenhum em olhar para o Bitcoin e nem mesmo para o Ether. Ether, ele é um ativo que vai nos ditar o sinal do capital rotativo. E esse sinal, ele aconteceu exatamente com a performance que nós tivemos do Ether nos últimos dias. Vou te explicar qual que é a minha estratégia nesse momento, por que eu exponho a minha carteira nesse ponto em 70% dentro das altcoins. Inclusive, eu posso ainda aumentar essa exposição caso a gente tenha oportunidades. Vou te mostrar alguns ativos que eu estou exposto nesse momento, afinal de contas, eu tenho uma metodologia de concentrar o capital e não pulverizar o capital. Vou te explicar exatamente como que isso traz os resultados para minha carteira e qual que é a minha visão também perante ao Bitcoin. Nós vamos olhar exatamente como os institucionais estão se comportando dentro do Bitcoin e entender se vale a gente continuar segurando as nossas posições ou não. E olha só, não estou falando com você sobre a grande altcoin season. Não estou falando com você sobre rodar os bons projetos durante um longo período. Não. Estou falando sobre segurar essas posições para realizar mais lá na frente. A gente vai falar sobre isso quando a gente estiver olhando para dados, beleza? Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise olhando para a dominância do Bitcoin, eu havia comentado com você recentemente sobre essa rejeição da média de 200 períodos dentro de um gráfico diário. E isso daqui poderia abrir margem para que a gente tivesse uma boa pernada dentro das altcoins. A gente continua vendo a dominância do Bitcoin caindo. Isso daqui está abrindo cada vez margem para que a gente invista dentro das altcoins. Mas olha só, eu não estou falando que a dominância vai voltar lá para patamares de 40%, patamares de 38%, não, nada disso. O que a gente quer é que a dominância ela continue caindo até onde ela vai, não sei até onde ela vai, mas enquanto ela estiver com sinais de movimentação de baixa, a gente deve olhar muito mais para as altcoins do que para o Bitcoin. E até mesmo olhar muito mais para as altcoins do que para Ether também. Entenda que o meu jogo nesse momento ele é claramente nas altcoins. Ontem eu comentei com você sobre uma das posições, a gente já vai falar sobre essa posição, mas eu quero que você entenda que quando nós temos o capital rotacionando, que é essa linha roxa subindo, a gente deve olhar muito mais para as altcoins do que para esses ativos maiores como o Bitcoin e como o Ether. Por quê? Por conta da simetria que nós temos nos outros ativos. E a gente sabe que o capital ele rotaciona em escala. Essa escala ela vem através do market cap dos ativos. Ou seja, se a gente vê o Bitcoin se segurando, o capital dele partindo para o Ether, Ether performando, depois ele começa a se segurar, a gente vê esse capital rotacionando para a Solana, que é o próximo ativo, depois vai descendo seu market cap, até a gente ver as micro caps ali, que são as altcoins mais gemas, vamos se dizer assim, performando bem. Isso tudo porque o mesmo dinheiro ele está rotacionando entre os ativos. Por isso que não existe alta infinita, por isso que chega um determinado tempo que os ativos eles param de subir e outros ativos começam a performar, tá? Bom, o nosso foco ao longo desse capital rotativo entrando para as altcoins é buscar as altcoins que elas nos entreguem pullback e a gente fazer entrada nesses pullbacks. Por exemplo, ontem eu comentei com você sobre Polkadot. Inclusive, quando eu falei sobre Polkadot aqui no canal, a gente estava no mesmo preço de entrada que eu estava tomando as minhas decisões em Polkadot. Quando a gente olha em questão de 24 horas da análise de ontem para cá, a gente já está vendo o Polkadot subindo 8%. 8% é uma movimentação relevante? Sim, é uma movimentação relevante, mas ele pode entregar muito mais ainda. Se a gente olhar para os dados do Bitcoin, a gente vai entender que o Bitcoin está com clara estrutura de alta, e a gente já vai falar sobre isso daqui. Eu não tenho interesse em realizar esse ativo aqui, eu tenho interesse em segurar, em holdar durante um período, tá?
não acreditando que essa alta é infinita, obviamente, vai chegar um determinado momento que eu vou sair dessas posições. Não acho que seja aqui agora por conta dos dados do Bitcoin, mas quando a gente apresentar os sinais de resistência, sim, vou sair de Polkadot também. Vou te mostrar outros ativos aqui também que eu estou posicionado, mas eu quero que você entenda que o que eu estou falando aqui com você não é sobre holdar bons projetos. Não estou falando sobre a cilada da grande altcoin season que você deve ficar holdando esses ativos para sempre, porque eles vão simplesmente voltar para o seu topo histórico. Olha só, estamos no meio de uma movimentação e ainda não chegamos numa fase de alto risco, ou seja, a gente pode segurar essas posições até chegar dentro dessa fase de alto risco. Chegou na fase de alto risco, a gente deve realizar, a gente deve proteger esse patrimônio, preservar isso e aguardar a próxima oportunidade. Polkadot foi um dos ativos que eu tomei decisão de entrada porque ela entregou um pullback nos últimos dias, algo que eu venho comentando com você sobre Lido. Lido é um dos ativos que eu quero colocar na carteira, mas eu jamais vou introduzir esse ativo na carteira na movimentação de ação. Eu vou introduzir esse ativo na carteira na movimentação de reação do mercado. E, inclusive, se a gente olha nas últimas horas, a gente vê que Lido já congestionou, ou seja, já parou de entregar uma grande performance, assim, o ativo ele já começa a ficar sobrecomprado. Aqui, meu caro, é muito melhor que a gente compre Polkadot, que foi uma decisão que eu tomei na data de ontem, do que a gente comprar Lido. Polkadot também vai chegar em um seu momento de sobrecompra, como o Lido comprou, e a gente deve rotacionar o nosso capital, ou realizar esse capital, sair daquele ativo e buscar outras oportunidades, tá? Só para mostrar a cobra morta aqui, na data de ontem, a gente fazendo a compra ali de Polkadot em 3,97, tá? E eu também mostrei isso daqui na análise para você, ali em tempo real. Acredito que essa movimentação ela vai se estender. E olha só como que vários ativos estão entregando performances excelentes. Apenas na data de hoje, BGB também entregou uma alta ali, que chegou a bater 15%, devolveu, tá com 7%, mas a gente está começando a ver as altcoins explodindo. BGB é outro ativo que eu também tenho na carteira rumo a 1 milhão, e esse ativo eu estou comprado há 6 dias esperando performance, e o ativo começou a performar agora também. Não vou sair dessa posição nesse momento. Acredito que a gente tem margem para subir ainda com as altcoins. Quando a gente olha para Solana ali também, Solana, estou posicionado dentro da carteira rumo a 1 milhão desde os $172 de Solana e estou com 40% da carteira em Solana. Quando a gente olha desse patamar aqui, a gente está vendo que Solana subiu bem aí, já entregou uma alta de 19% em questão de alguns dias. Entenda que o fato do Ether ter performado muito bem abriu muita margem para a gente fazer essa alta exposição dentro das altcoins. Comprar 40% da carteira em Solana ou até mesmo 20% da carteira em BGB só é feito em momentos onde a gente tem o Bitcoin com a estrutura clara de alta e Ether performando bem também, porque esses são sinais de que o mercado ele está com apetite. Se a gente começa a ter o Bitcoin entregando retrações, quebrando a sua estrutura de alta, e eu vou te mostrar quais são os pontos dessa estrutura de alta, a gente deve sim sair dessas altcoins e não ficar segurando esses ativos, porque a gente sabe que nesse ciclo, a grande altcoin season, que é a verdadeira lata de sardinha, ela não está acontecendo. As pessoas que estão holdando altcoins ao longo desse ciclo simplesmente estão perdendo dinheiro, não estão lucrando dinheiro nesse processo. Agora, as pessoas que estão comprando e vendendo, tradando as altcoins, estão fazendo dinheiro nesse processo. Por conta disso, a gente deve sempre focar dessa maneira. Comprou, vai chegar o momento de realizar. Hoje a carteira rumo a 1 milhão ela está totalmente posicionada, 70% nas altcoins, mas pode ser que em breve a gente venha realizar tudo isso e volte a ficar em proteção mais uma vez, tá? Bom, entendendo isso daqui, obviamente que quando a gente olha para a carteira, a gente sabe que essas movimentações acentuadas dentro das altcoins é quem faça com que a gente dê as grandes pernadas na carteira. Olha só, a carteira rumo a 1 milhão pode ser que ela esteja indo para sua 4ª pernada e todas essas pernadas aqui de alta que nós temos dentro da carteira rumo a 1 milhão, esse é o patrimônio da carteira rumo a 1 milhão, é por conta das altcoins e não por conta do Bitcoin, é por conta dos ativos que têm uma alta volatilidade durante as fases de
alta, exposição de 70% entre altcoins pode fazer com que a sua carteira ela simplesmente suba de uma maneira mais acentuada. Obviamente que para a gente fazer esse tipo de exposição, a gente precisa de uma estrutura como essa no Bitcoin, que é uma estrutura de suporte, uma estrutura de tendência de alta. Olha só, conforme o Bitcoin sobe, a gente está vendo que os suportes eles passam a ser elevados. Isso daqui vai nos dando margem, por exemplo, para a gente ir fazendo exposições. Olha só o que aconteceu na data de hoje. Eu publiquei um follow-up ali dentro da carteira Rumo ao Milhão, informando que a nossa região de suporte ela estava na faixa ali dos 118 mil dólares do Bitcoin. Veja esse print aqui. Eu quero que você observe que não tinha ordens aqui em cima e nesse momento que eu estou gravando a análise para você, a gente começa a ter novas ordens aparecendo aqui em cima. Veja que são ordens com um volume bem alto, tá? Ou seja, de grandes players institucionais com interesse em construir um suporte no mercado para que a gente continue com uma tendência de alta. Isso daqui nos mostra um pouco do apetite, um apetite que a gente não tinha há uma hora atrás. Eu publiquei esse follow-up aqui dentro da carteira Rumo ao Milhão e a gente ainda não tinha essas ordens aqui acontecendo. Isso daqui mostra um apetite do mercado pelo risco. E aqui é exatamente os momentos que a gente deve abrir a nossa carteira para uma alta exposição nas altcoins. Cara, se você conseguir pegar uma boa pernada de uma altcoin, isso pode mudar completamente os seus resultados. Obviamente que você vai precisar preservar esse patrimônio. Vai chegar um momento que você vai precisar realizar. Porque as chances dessas altcoins elas devolverem 100% da alta é muito grande. Obviamente que se a movimentação ela for muito curta ali, explodiu e devolveu tudo, talvez não dê para você realizar, tá tudo bem, você estopa ali ou tem um lucro mínimo, estopa no 0 a 0, não no prejuízo, obviamente. Mas o fato é que se a movimentação ela se estende, você pode colocar muito dinheiro no seu bolso. E ver esse tipo de estrutura no Bitcoin, ver que a gente tem suportes acontecendo dentro dessas regiões de 118 mil dólares, 120 mil dólares também, abre margem para que a gente possa ter rompimentos de all-time high. Se a gente rompe o all-time high do Bitcoin, a gente pode ver essas altcoins performando ainda muito mais, tá? Entenda, o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Por exemplo, Solana, tomei uma decisão de entrada aqui atrás. Se a gente olhar para esse ativo, ele performou pernada de alta, devolveu parte da sua alta. Agora a gente está tendo mais uma pernada de alta, comum que a gente tenha retrações para a gente ter novas exposições lá na frente, novas movimentações de alta lá na frente. O que você precisa fazer ao longo desse processo é acompanhar como está a estrutura do Bitcoin. Caso essa estrutura se mantenha em uma estrutura sólida de alta, beleza? A gente pode ficar segurando essas posições. Bom, além da gente olhar para as ordens dos institucionais, a gente deve entender em que momento nós estamos e nós entendemos isso através da análise on-chain. Estamos na melhor fase sentimental, que é essa região verde aqui, tá? A gente não quer o mercado nem muito eufórico, que é as pessoas mais irracionais, os novatos chegando, isso vai acontecer dentro de all-time high, players antigos realizando lucro, a gente não quer muito esse movimento. E a gente também não quer aquele sentimento de medo, aquele sentimento de pânico, onde as pessoas não têm confiança de aportar, não têm confiança de comprar. A gente quer o sentimento em uma boa fase, uma fase onde as pessoas têm coragem de aportar e elas estão visualizando alto, elas estão com um pouco de ganância nesse processo, não muita ganância. Se a gente chega em zonas eufóricas, acaba sendo zonas de alto risco. Mas o momento que nós estamos vivenciando é um excelente momento em termos sentimental. Aqui é uma região que sim, a gente pode ter movimentações de oportunidades também acontecendo. Caso esses ativos nos entreguem pullback, por exemplo, caso o Lido nos entregue pullback, a gente pode aportar nesses ativos. Não espere ver Lido voltando ali em 84 centavos, por exemplo. Entregou retrações, chegou com RSI ali ou em regiões de suporte, seja de FIBO ou seja de média móveis. A gente pode fazer aporte nesses ativos. A gente pode tomar decisões de entrada nesses ativos, igual nós tomamos decisões de entrada em Polkadot recentemente.
Entenda que isso daqui vai abrindo margem para que grandes investidores eles voltem para o jogo. Olha só, a gente vê que o mercado americano está começando a se animar mais uma vez. Os ETFs eles voltam a comprar depois de uma semana em venda, o sentimento está mais positivo. Por que esse sentimento está positivo? Porque S&P 500 também está em máxima histórica, ou seja, a gente está vendo que os investidores estão animados. Se a gente olhar para o Russell, que são exatamente as small caps aqui nos Estados Unidos, também está conseguindo romper ali regiões de resistência, buscando talvez o seu all-time high ali anterior do ciclo passado, né? Se a gente olhar para esse all-time high aqui, vai ser o mesmo all-time high de 2021. Entenda que as altcoins elas estão muito correlacionadas com o Russell, porque isso daqui tem a ver com apetite do investidor. O fato é que se esses investidores eles estão com apetite, a gente tem margem, a gente tem oportunidades na nossa frente da gente fazer esse tipo de exposição, 70% concentração de capital dentro das altcoins. E olha só, não tenha sua carteira com 10 ativos, com 7 ativos, com 8 ativos, começa a ser muito difícil você fazer o gerenciamento disso. Saiba que o gerenciamento não é você colocar esses ativos dentro do CoinMarketCap e entender se eles estão performando ou não. O gerenciamento é você trabalhar com análise, os dados, traquear as movimentações dos investidores nesses ativos para que você tome uma decisão de compra ou de venda nesses ativos. Gerenciar uma carteira com muitos ativos ela acaba sendo muito complexo e você acaba pulverizando o seu capital. Tenha carteiras mais concentradas nos ativos, saiba ler a rotação de capital para que você concentre o capital naquilo que mais vai te entregar oportunidades. Por exemplo, recentemente eu venho falando com você que Lido é um ativo que eu tenho interesse em comprar, mas eu acabei comprando Polkadot e eu te expliquei que Lido não vou entrar enquanto ela não entregar um pullback. Polkadot entregou um pullback, então vamos direcionar o capital para Polkadot. Quando o Polkadot chegar em uma região que não vai ter mais performance, a gente sai dela e busca outro ativo que entregou uma retração que seja para que a gente possa investir novamente, beleza? Bom, entendendo isso, a gente começa a entrar em zonas de baixo risco, tá? Essas regiões verdes, que são as zonas de baixo risco, são as regiões mais abundantes que nós temos para o Bitcoin, para o mercado cripto. O Bitcoin ele precisa entrar dentro dessas zonas abundantes, a gente precisa que o Bitcoin ele se mantenha em estrutura de alta e que ele não venha para estruturas de baixa, que ele não perca suportes, que os players eles não comecem a trabalhar muito mais na ponta de venda do que na ponta de compra. A gente precisa de uma boa estrutura no Bitcoin. A gente precisa do Bitcoin em uma zona de baixo risco. Enquanto isso acontecer, a gente vai ver o capital rotacionando para as altcoins e isso entregando grandes oportunidades de multiplicação. Oportunidades como Solana entregando, cara, 20% de alta em questão de alguns dias. Isso daqui é a abundância do mercado cripto, mas obviamente você precisa saber jogar esse jogo. Não é um jogo de simplesmente acreditar que é um bom projeto, acreditar que vai bater seu topo histórico ou acreditar que vai fazer uma nova máxima histórica e ficar rodando isso para sempre. Afinal de contas, se você está fazendo isso nos últimos meses, você sabe que na real você não está com lucro, você está no prejuízo. Você sabe que na real o seu patrimônio não é crescente dessa maneira. Você sabe que sua carteira está andando de lado ou está no prejuízo. Você só terá um acúmulo de patrimônio se você se expor nos momentos certos e se você preservar nos momentos certos também. Você sair nas zonas de alto risco. E é isso que o Gui Teles mostra para você em todas as minhas análises, e é isso que o Gui Teles faço dentro da carteira Rumo ao Milhão. Caso você queira ver todas as minhas decisões dentro da carteira Rumo ao Milhão, os momentos que eu estou comprando, os momentos que eu estou vendendo, os momentos que eu preservo o patrimônio também, você pode ver tudo isso. Para que você entre para dentro da carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Ao você clicar no link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Se você quer receber na tela do seu celular aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando ou estou vendendo. Aproveite os últimos dias, porque no dia 15 de agosto a gente vai subir o preço da carteira Rumo ao Milhão. E não será um aumento de 2 ou 5%. Quem me conhece sabe que os aumentos são
bem relevantes. Aqui abaixo eu te explico como que vai funcionar, como que funciona o meu app, onde você vai receber as notificações dessa maneira aqui, ó, na tela do seu celular, aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, quais são as minhas decisões, follow-up, qual que é a minha visão de mercado, qual que é a minha expectativa, tudo de maneira clara e transparente para você, mostrando as operações, o ponto que eu estou entrando, o ponto que eu estou saindo, qual que é o resultado daquilo. Tenho 100% de assertividade? Não, mas se tem uma coisa que eu consigo fazer é acumular patrimônio. Esse é o gráfico do patrimônio da carteira rumo ao milhão. Estamos caminhando rumo ao milhão. Hoje, a gente já tem os nossos 250 mil acumulados dentro da carteira rumo ao milhão. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que vêm seguindo as decisões da carteira rumo ao milhão. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar as suas dúvidas. Entenda, ao entrar para a carteira rumo ao milhão, você não só estará vendo aquilo que eu estou comprando, mas você também verá aquilo que eu estou vendendo. Hoje eu estou posicionado em alguns ativos, ainda tenho uma fração em caixa e pretendo utilizar esse caixa caso a gente tenha pullbacks em ativos que aparentam ter continuações de alta. Do contrário, se a gente tiver reversões de tendência, se a gente tiver uma estrutura de alta quebrada e uma estrutura de baixa sendo apresentada, eu irei realizar dentro da carteira rumo ao milhão e você verá tudo isso caso você entre para a carteira rumo ao milhão. Você pode entrar em fase de proteção patrimonial junto comigo. Lembrando, o link está na descrição. Bom, hoje estou altamente exposto nas altcoins, capital totalmente concentrado nesses ativos. Espero que a alta ela vá continuar porque a estrutura do Bitcoin ela continua muito saudável para que a gente tenha novas altas acontecendo. Estrutura no mercado americano também continua saudável para que as altas elas continuem acontecendo. Esteja exposto nesse mercado nesse momento e saiba proteger no momento de alto risco. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!